E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você consegue entender como analisar de forma correta, para você entender essa análise gráfica que tão é falada e muitos não compreendem. A dinâmica é simples, o entendimento é simples. Nós fazemos o quê? Nós analisamos todo um contexto gráfico dentro das regras da análise gráfica. Essas regras elas precisam ser tidas como algo técnico. Como assim algo técnico? Algo que você precisa entender de forma técnica. Quando eu falo algo técnico, eu sei que para alguns soa um pouco diferente, né? Porque talvez você nunca aprendeu que o gráfico ele é racional. O que seria isso? O gráfico tem movimentações lógicas, o gráfico, por mais que ele tenha ações humanas, aqueles que comandam a movimentação do gráfico, pela força financeira que eles possuem, nas instituições que eles trabalham, toda a movimentação que eles fazem, ela é pensada. Então, se tem uma valorização, uma desvalorização do ativo, tudo isso é pensado. Tudo isso é buscado, tudo isso é entendido e analisado de uma forma para que o movimento aconteça da forma como eles querem. Então você precisa aprender isso. Tá lá, ó. Primeira entradinha, perfeita. Você que está chegando no canal pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixe seu like. Você é muito importante aqui. Aqui você vai aprender tudo que você precisa sobre análise gráfica, do iniciante ao avançado. Ou seja, aqui eu deixo super dicas para você direcionar a sua vida técnica, né, o seu pensamento técnico, os seus estudos, o que quer que seja que você precisa em relação aos gráficos. Independente qual é a corretora que você utiliza, independente qual é a corretora que você trabalha, nós analisamos o gráfico. Então aqui, ó, o gráfico que eu analisei é o Euro USD, tá? Em 1 minuto. Exatamente, 1 minuto. Então, independe qual corretora, onde você está, que lugar do mundo, o gráfico Euro-USD vai ser sempre o mesmo, tá bom? Antes da gente continuar aqui a nossa aula, só deixar um recadinho aqui para você que é novo no canal. Eu deixo esse e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar. É um e-book que eu falo em 36 páginas, eu falo sobre 16 padrões de velas. Então você pode baixar, estudar, fazer um livro aí para você. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal, ó, nos links oficiais. Aqui tem um link do canal do Telegram, que é justamente lá que você vai fazer o download. Tem também aqui o meu Instagram, tem meu WhatsApp e tem o link para você fazer acesso ao treinamento, ou seja, fazer parte do aluno, onde o suporte é diretamente comigo e seu acesso é único e vitalício, tá bom? Aqui abaixo de cada videoaula você também tem acesso a esses links, caso você tenha alguma dúvida. Voltando aqui, ó, as análises, ó, antes de mostrar aqui para você, ó, aqui é o canal do Telegram, tá? Aqui, quando você entra, você clica aqui, você faz o download, os links aqui abaixo. Aqui você vê resultados de alunos, ó, como o Nicolas mandando resultado, batendo metas. Isso aqui os alunos que mandaram resultados fim de semana, né? O José aqui já cedinho fazendo seus trades, ó, batendo sua meta. Aqui o Antônio, ó. O Antônio aqui, só gratidão, eu sempre soube que eu ia conseguir, e você foi a chave. Antes era só loss, cheguei a quebrar um notebook. Hoje, vejo que valeu a pena investir no seu conhecimento. É isso aí, Antônio. O meu prazer é transmitir conhecimento. Espero que o conhecimento que eu transmiti aí para você através do treinamento ajude você a conquistar os seus sonhos. Esse é o meu objetivo. Aqui você vê o Gerson, ó, fazendo seus trades, batendo meta, fazendo saque, o Gerson aqui utilizando o indicador Hunter. Ontem eu subi uma aula, né, utilizando um pouco o indicador Hunter, então se você não assistiu a aula de ontem, dá uma olhada lá.
Aqui o aluno, ó, fazendo uma entradinha linda, batendo sua meta. Isso aqui é o Alexandre. Ó. Aula que eu subo aqui no canal. Aqui ó, o Michel também, ó, batendo meta, ó, fazendo saque, ó, 800 e poucos reais. Imagina, isso aqui num domingão, hein? Imagina você tem a sua profissão, tudo, e aí num domingo você vai lá, vou fazer um bico de trader. Vai lá, quase R$1.000 para conta aqui. Ajuda bastante, né? Ah, como ajuda. Aqui o José também, ó, batendo meta, mandando seus resultados. Tem muita gente que opera só final de semana. O Murilo aqui, ó, o Alexandre de novo, né, o Demir e assim por diante. Então entra aí, baixa o e-book, acompanha os alunos, as aulas aqui do YouTube que eu posto todos os dias ali. Aqui ó, é o meu Instagram, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar um direct para mim aqui em relação a treinamento. Cadu Rinaldi, resultados de alunos, 60% de desconto ainda, pessoal, para você fazer parte. Link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui no rodapé, caso você queira tirar alguma dúvida. Aqui você pode ver resultados de alunos. Aqui você pode ver também resultados dos alunos no, como é que fala? Nos stories, né? Tem o, como é que fala isso aqui? Eu não sei como é que fala, esqueci o nome. Então você pode analisar aí e ver os resultados dos alunos. Bom, vamos lá. Gráfico, né? O que eu faço? Eu faço uma análise gráfica. O que é análise gráfica? É um conjunto de regras onde você consegue entender as movimentações técnicas do gráfico para que você faça suas entradas com mais segurança. Onde você vai entender a causa dos movimentos para você seguir o plano nos seus trades. Então, quando eu vejo o gráfico aqui, ó, fazendo essas movimentações, eu tenho uma convicção de uma tendência de alta, mas eu não sei se ela ainda vai continuar. Eu só sei quando ela continua, quando ele faz um imbalance aqui nessa região. O gráfico faz um imbalance nessa região. Logo, eu já entendo que ele pode fazer uma movimentação, que ele possa buscar justamente essa região aqui, ó, de topo, e depois pode vir buscar liquidez, ou ele vai buscar essa região de topo aqui e continuar fazendo o seu movimento de alta. Mas isso, pessoal, eu só vou saber depois que o gráfico terminar a movimentação, tá? O que eu tenho que saber aqui, no início de tudo, é o seguinte: qual é a análise gráfica que eu fiz aqui? Qual é o contexto? Regiões, tendências, padrões de velas, volume. Isso aqui está tudo encaixado. Encaixou? Já sei o que o gráfico está fazendo? Ótimo. Aí eu vou aguardar as melhores regiões e vou fazer as minhas operações. Ó, tá vendo? Ó, o que eu falei? Chegou aqui, tá fazendo uma movimentaçãozinha de queda. Isso não significa que talvez ele venha buscar essa liquidez, mas ele pode chegar aqui em 50%, continuar a subir e seguir o seu movimento. Para isso a gente tem que acompanhar o movimento do gráfico para entender. Mas vamos para um outro ativo para a gente não ficar só no EURUSD. Caso não tenha oportunidade por lá, a gente volta aqui. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse candle. Aqui ó, é uma região interessante que o gráfico pode vir buscar, tá vendo? É uma região. Ele está aqui ó, em uma outra região interessante. E aqui tem os 50% dessa região. Olha só, que legal. Em poucos minutos a gente consegue dar uma cara para o movimento do gráfico. É isso que a análise gráfica faz, pessoal. Você consegue entender? Ó, eu fui lá no passado, fiz aquelas marcações das regiões, que na verdade é uma região só, para você entender a possibilidade que este gráfico tem, ou a força do movimento, de realmente buscar uma região mais acima ou fazer uma pequena correção aqui nesse movimento. Isso tudo está ligado à técnica que nós nos disponibilizamos a entender da análise gráfica. Ou seja, a análise ela tem que estar pautada sobre o quê? Ela tem que estar pautada sobre um conhecimento técnico. Ó, foi buscar mais acima. Ó, tá indo buscar lá no corpo, naquele corpo que nós marcamos na região. Dá uma olhada, ó. Além do corpo, olha isso que coisa linda, ó.
Tá vendo como a gente não pode sair apertando o botão de qualquer forma? Ó, tem aquele corpo e aqui tem um pavio, ó. Então eu tiro essa linha que foi rompida, então agora eu tenho a região máxima aqui. Que região que é essa aqui, ó? Já já nós vamos conversar sobre isso. Agora vamos ver como que ele vai se comportar aqui. E agora, ó, ele foi lá buscar a região no meio do caminho, a máxima, né? Ele foi buscar aqui no corpo, ó. Essa região aqui foi a do corpo, correto? Essa região que ele tocou pela primeira vez aqui, ó, é a região do corpo. E agora? Eu vou aguardar ele fazer a movimentação lá no corpo, esticando lá no corpo, apenas, ou eu já consigo entender um movimento que ele vai buscar pavio? Vou fazer a primeira entradinha aqui, pessoal, tá? Vou fazer a minha primeira entrada aqui, correndo o risco dele buscar movimento mais acima, tá bom? Mas por que que eu entrei ali? Por que que eu já entrei ali? Ali é uma região lá do módulo 12. Quem está no treinamento vai entender o que eu estou falando. Módulo 12. Análise gráfica pura e simples. Pura e simples. Vendo movimentação macro de gráfico, vendo movimentação micro de gráfico, definindo regiões, aguardando padrão de vela, aguardando força de movimento. Já sei uma região que pode ser corrigida. Vejo que o gráfico está trabalhando com lógica, ó, abertura e fechamento nas regiões de forma perfeita. Pessoal, sabe por que que não dá errado um trade desse? Tá lá, ó. Não dá errado. Eu tenho todos os argumentos aqui da análise gráfica para fazer uma entrada. Por isso mesmo, já uma entrada dupla aqui nessa região. Olha lá. Vamos lá, vamos analisar. Ó, analiso a forma macro, tá? Existem várias formas de você analisar isso aqui. Se você for fazer uma análise de figura gráfica, você vai ver uma xícara aqui, ó. Eles chamam de xícara, tá? Cadu, nunca vi falar sobre isso. Mas tem. Eu não me apego muito a figuras gráficas, eu procuro entender o movimento do gráfico em si, para trazer a simplicidade da análise. Então eu vejo, ó, região de resistência e região de suporte. Ó. De forma macro, eu já tenho aqui, ó, minha demanda ou suporte, correto? Ou suporte. Eu tenho aqui, ó, uma região que ainda é resistência, ou seja, oferta barra resistência. E aqui eu tenho a minha oferta barra resistência, tá? E por que que aqui ainda é uma oferta ou uma resistência? Porque o preço está abaixo da região. Logo, o gráfico pode fazer movimento de queda e depois continuar para buscar a liquidez lá do passado. Ou, se ele já achar a liquidez que ele queria neste ponto, existe muita liquidez, porque se você olha aqui, ó, existe muita liquidez e ele vem buscar essa liquidez, aqui ele pode retornar. Então, olha só. O vídeo sobre análise gráfica que você precisa para entender para operar suporte e resistência. De forma macro, eu consigo entender aqui, ó, máxima e mínima de movimento. Eu consigo entender que o gráfico pode chegar até o meio do caminho, fazer movimento e pode tanto vir buscar novamente aqui, pode buscar lá, mas eu estou entendendo o movimento. Eu consigo entender a liquidez do mercado nessa região aqui, ó. Então ele tem liquidez, assim como ele tem liquidez aqui. Porém, a liquidez nessa região aqui, ó, se você analisar de uma forma profissional, você vai ver que existe muito mais liquidez ali do que aqui, ó. É muito mais. O que é isso, pessoal? Existe muito mais dinheiro nessa região posicionada aqui, ó, do que nessa região posicionada. Que regiões são essas? Regiões de entrada. O que o gráfico faz? Ele vai buscar regiões de liquidez para se movimentar. As ondas, elas sempre vão fazer movimento de liquidez, então elas vão ficar buscando liquidez no mercado. Se eu quero comprar, eu busco região de venda, desço e busco região de venda, desço e busco região de venda. Eu faço o caminho ao contrário. Por quê? Porque a visão é Forex e a análise é binária. Entendeu?
A visão é Forex, e a ação é binária. Bom, quando eu chego aqui, ó, se eu já identifico de forma macro no gráfico essa região aqui de liquidez, olha só, região de liquidez. Você vê que eu faço quais marcações? Eu marco aqui nessa região que o preço ainda estava para caminhar, marco nessa região aqui, que é o fechamento do corpo, e vejo a máxima aqui, ó, do candle. Então eu tenho toda o quê? Eu tenho toda uma região de resistência, tá? Quando eu olho no passado, eu tenho uma região de resistência. Eu preciso entender o gráfico chegando nessa região. Perfeito? Perfeito. Consigo ver no mesmo plano? Não, mas eu posso fazer umas marcações, aí vem a bendita linha, né? Que todo mundo acha que tudo é linha. Ah, o Cadu entrou ali porque ele marcou a linha. Não, não entrei ali porque eu marquei a linha, pessoal. Estou mostrando para você de forma macro, tá? De forma micro, eu consigo entender a movimentação do gráfico. Vejo ele fazendo, tecnicamente falando, as movimentações necessárias para buscar região. Chegou, buscou região, buscou região. O que eu vejo aqui na região? Olha isso, ó. Padrão de ignição. Eu tenho aqui, ó, eu tenho força na região. Eu tenho uma média de força na região de venda aqui, ó. Eu consigo ver muito mais força nesse movimento que esse movimento. Entendendo que a tendência ali está chegando a um ponto que ela pode fazer correção. Por que eu faço um movimento como esse? Para você entender a onda do movimento. Pessoal, naquele padrões de vela que eu deixo, aquele book gratuito, tem esse movimento para você estudar. Você só não estuda se não quiser, tá bom? Ó, vejo padrão, vejo movimentação, entendo de forma fractal a movimentação micro com a macro e faço uma entrada. Agora a onda, ou ela vai fazer um movimento aqui, ó, onde ela vem buscar mais liquidez do mercado, ou essa onda vai buscar justamente aquilo que ela quer, né? Ela vai continuar valorizando o ativo. Aí vai depender do que o preço vai fazer ali naquela região. O que o preço está querendo com isso? O que o preço está querendo buscar? Então, se você analisar, por exemplo, que nem essa aula que eu estou te dando aqui, é um vídeo, pessoal, sobre análise gráfica. É um vídeo que você vai entender como analisar o gráfico. Esses movimentos que eu estou falando, e eu falo rápido, mas no treinamento você entende cada movimentação, cada termo técnico, cada passagem de preço nas regiões, o porquê dessas regiões, o porquê da movimentação, o porquê que o Cadu está marcando desse jeito, o porquê que o preço fez esse movimento. Então lá no treinamento não tem como você falar assim, eu não entendi o que está acontecendo. O que você pode não ter compreendido a forma de aplicar, mas depois que você aprende todas as técnicas que você tem que utilizar e aliando a prática, né, a negociação em si do ativo, você vai ver que todo dia é igual, independe se você está no Euro USD ou se você está no USD JPY. O gráfico tem que fazer o movimento. Fez movimento lógico, fez a movimentação, tem entrada. Não fez, não tem entrada. Vou até apagar essas linhas aqui, porque aí depois quando eu entro no gráfico e aí as linhas ficam todas aqui. Aqui, ó, por exemplo, ó, Euro USD. Correto? Correto. A minha entrada em Euro USD. Como é que foi a minha entrada aqui em Euro USD? Olha só. Olha o entendimento. Eu não estou vendo as ondas, ó. Eu não estou vendo... Deixa eu pegar uma linha aqui, a mesma coisa que eu estou falando para você. Eu não estou vendo as ondas, ó. A onda veio, faz movimento. Cadu, só que aqui você fez uma continuidade como se fosse nesse movimento. Perfeito. Em USD/JPY eu fiz a movimentação depois de um padrão como esse. Apesar que o padrão aqui não é o mesmo, tá? O padrão aqui, ó... Deixa eu apagar aqui, peraí, para ficar didático. O padrão aqui, ó, não é o mesmo, tá? Este padrão aqui não é o mesmo padrão do candle anterior. Por isso, e justamente por isso, quando o preço chega a fechar no 50% do movimento aqui, ó, se você entende sobre isso, por isso que é bom você fazer parte do treinamento, ter meu suporte. Opa, aquilo ali não é 50%. Para você entender, ó, aqui 100% do movimento, 50% do movimento da onda,
e 100% do movimento da onda. Este padrão de vela que deu início ao movimento não é o mesmo aqui em euro USD do que o USD JPY, percebe? Quando o preço chega aqui, ó, ele faz um imbalance, tá? É um imbalance. Módulo 12, eu falo sobre isso. Preço. Qual a expectativa do preço? Então, continuar a sua movimentação que ele se propôs desde o início aqui dessa ignição. Ó. Romper topos. Romper topos. Agora, você viu que o movimento da onda é o mesmo? Percebeu que o movimento em si é o mesmo? O SDJPY é a mesma coisa. Ó. Olha lá, olha o que ele está fazendo. Está subindo. Só que este movimento aqui, ó, de força, de padrão, eu entrei neste candle e poderia ter entrado neste candle também. Porque, ó, eu vou ter uma região de conflito só aqui, eu vou ter uma região de fundo só aqui e vou ter uma região de fundo só aqui. Você percebeu que a marcação aqui já é diferente? Lá, em euro USD, os preços estão juntos. Os canais são mais estreitos. Eu tenho 3 marcações, aqui eu já tenho 4 marcações. Aqui eu já consigo entender que a tendência está mais esticada, pronta a fazer uma reversão. Lá eu não tenho essa esticada de tendência, ainda mais ele deixando um padrão de vela de mudança de característica de tendência. Ou seja, lá eu tenho a plena convicção que ele vai continuar o movimento. Aqui são movimentos diferentes. Padrões que seguem a análise gráfica. Ó, onda vai, onda vem. A onda pode fazer isso aqui. A onda pode fazer isso aqui, a onda pode fazer isso aqui. Não sei qual é o seu feeling com o mar, mas se você morasse próximo ao mar que nem eu, você ia ver como é. Ou a onda pode fazer isso aqui, ó. A onda faz isso e faz isso. A onda pode fazer isso, fazer isso. A onda pode fazer isso e fazer isso, tá? Ou a onda pode fazer isso, ó. Tá? Ou seja, Cadu, peraí, você mostrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso, né? E 7. Vamos ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. Cadu, você mostrou 7 movimentos que podem acontecer com base nessa movimentação. Sim, pessoal. Aqui pode ser feita uma figura gráfica, aqui pode apenas fazer só o ciclo do movimento, aqui pode não fazer o ciclo do movimento, aqui pode buscar topo, aqui pode não buscar topo. O gráfico pode buscar só aqui, ó, 50% deste movimento de canal de 100 aqui. O canal é mais amplo, os movimentos têm muito mais suporte e resistência nas regiões, então ele tem, o preço podem fazer as chamadas variáveis. Isso eu explico lá no treinamento, as variáveis de suporte e resistência. O que eu entendo com isso? Eu entendo com isso que quanto mais eu sei analisar o gráfico, quanto mais eu sei interpretar o gráfico, quanto mais eu sei fazer a leitura do gráfico, quanto mais eu sei como negociar o gráfico, a minha expectativa que outrora, quando eu entro num gráfico sem saber nada, eu tenho 50% de chance de acerto, ela sobe muito. Então, se você vem fazer uma operação aqui, você já tem 50% de acerto, sabendo analisar o gráfico, você vai lá para cima, lá para cima. Por isso que eu falo para vocês e falo para todo mundo que o iniciante ou aquele que começa os estudos no gráfico, tudo é questão de tempo, pessoal. Tudo é questão de você entender como é que é a base de tudo. Entendeu a base de tudo? Operou com propriedade. Aliás, analisou, estudou com propriedade. Compreendeu realmente como é que funciona. Depois o outro passo é você fazer a prática daquilo que você aprendeu como teoria. Quando você começa a colocar prática, e eu não estou falando de ficar apertando o botão, inclusive eu aconselho todo mundo que entra no treinamento a fazer o treinamento, fazer os treinos e quando sentir confiança começar a operar. Por quê? Porque você tem que treinar, pessoal. É treino. É que nem um esportista, por isso que eu gosto de comparar muito
atletas de alta performance com trading. Você acha, por exemplo, que alguém que trabalha tiro ao alvo, por exemplo, ou flecha, né, que é no alvo, você acha que simplesmente a primeira coisa que a pessoa faz é pegar um arco e flecha, um tiro ao alvo e sai atirando no alvo? É assim que funciona? O camarada, para chegar ali no stand, primeiro ele correu 20 quilômetros, ele fez uma alimentação sadia, ele dormiu primeiro, tranquilo, ele teve um trabalho talvez psicológico, ele tem todo um trabalho técnico de entender cada equipamento que ele utiliza. Sabe qual a última coisa que ele faz? É soltar a flecha ali no arco e flecha, ou soltar o projétil no alvo lá. Sabia disso? Vá ver como que é um treinamento de um atleta, eu não sei como chama o esporte certinho, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Aqueles esportes, por exemplo, que você chega agora, tá chegando Olimpíadas, né? Chega lá, tem um alvo. Então tem o pessoal que trabalha, que tem o alvo lá no arco e flecha, ou tem aqueles que é o projétil, né? Tem várias formas. É o alvo, né? Tem que trabalhar o alvo. Pessoal, a gente só vê isso aqui, ó. A gente só vê isso aqui. Quando a gente vê o pessoal lá, a gente só vê eles lá com o projétil para fazer. Só que a gente não tem noção do que eles fizeram aqui para quando chegar aqui eles acertarem o alvo. O trade é a mesma coisa, pessoal. É igual aqui, vocês venham fazendo as entradas perfeitas. Nossa, o Cadu, entrada perfeita. Vocês não viram o quanto eu estudei, o quanto eu passei para chegar até aqui. Primeira coisa, você nunca deve se comparar a ninguém. Cada um é cada um. Cada um tem seu processo, cada um tem sua forma de crescer no mercado. Agora, não vá achando que você vai abrir o computador, vá ver uma aula como a que o Cadu fez, faz a marcação e vai sentar o dedo aí. Vai operar. Ontem mesmo uma pessoa, eu estava na igreja, mandou um recado para mim, dizendo assim que ela sabia muito bem operar, mas tem alguma coisa errada. E eu comentei, pessoal, o que acontece? Todo mundo sabe operar. Todo mundo sabe operar. Ou seja, todo mundo sabe negociar. Isso é fato. Sabe por quê? Porque quando você chega aqui no gráfico, ó, peraí, deixa eu mudar aqui, ó, deixa eu abrir um ativo. Você chega aqui no gráfico, ó, o que você tem aqui no gráfico? Um botão de compra, um botão de venda. Você tem a capacidade mental de apertar o botão aqui, pelo menos uma vez, com o mouse ou com o mousepad? Você tem essa capacidade mental? Tem, né? Tem. Se uma criança de 3 anos, você falar que ela tem que apertar aqui, ó, sobre o quadrinho verde ou o quadrinho vermelho para ela escolher, uma criança de 3 anos eu acho que tem coordenação motora para isso. Perfeito? Perfeito. Ou seja, qualquer pessoa pode operar, qualquer pessoa pode negociar. Assim como o tiro ao alvo ali. Se eu chegar num stand agora, né, ali de arco e flecha, ó, e alguém me dá ali o equipamento, eu vou mirar e vou soltar a flecha. Perfeito. Você acha que eu não consigo? Consigo. Agora, qual vai ser o meu resultado? Qual vai ser o meu resultado? Pífio, né? Horrível. Por quê? Eu não tenho técnica nenhuma. Às vezes se perguntar ainda para mim assim, escolhe qual tipo da flecha você quer utilizar, porque tem vários modelos, né? Tem as biqueiras de metal, tem as biqueiras de nylon, tem sem biqueira, tem... Olha, eu nem vou saber. Por quê? Depende do vento, depende de um monte de coisa. Ou seja, é técnica, pessoal. Ninguém chega ali no stand de arco e flecha soltando flecha para tudo quanto é lado. Aquela flecha é a modalidade ou esportiva que eu estou falando, tá? No trade, por que então você chega e quer sair apertando o botão para cima e para baixo? Por que você começou ontem a ver gráfico e quer começar a apertar o botão sem fim, como se não houvesse amanhã? Calma, calma. Estuda, senta, bumbum na cadeira, se aprofunda, entende a base de tudo. Entende a base. Por que o Cadu fez essa continuidade aqui de tendência? Por que o Cadu entrou nessa pequena correção de tendência? Entenda a base de tudo, entenda a movimentação de tudo, entenda a lógica por trás dos movimentos. É isso que eu ensino na análise gráfica.
Por isso que quando as pessoas vêm para o treinamento e você viu alunos ali operando pelo celular, operando pelo computador, operando OTC, você viu o Antônio, se não fala minha memória, ele até falou assim que antigamente na vida dele era só lousa, até no notebook ele quebrou de raiva porque ele não conseguia sair do lugar. O que está acontecendo agora com o Antônio? Batendo meta todo dia. E por quê? Porque o Antônio se deparou com conteúdo que realmente ensina ele a saber como analisar o gráfico, sabendo como interpretar o gráfico, sabendo como fazer a leitura do gráfico. E isso faz com que ele realmente saiba negociar. Realmente ele sabe, hoje falando, realmente ele sabe por que ele tem que vender e por que ele tem que comprar. Antigamente, ele fazia por impulso, sem técnica. Aí entra a bendita tal da emoção que todo mundo reclama. Todas as vezes que alguém fala assim, é a emoção que me atrapalha, é porque você não sabe analisar o gráfico. E você se atrapalha no momento ali da entrada e acaba ficando perdido. Então, dê uma chance para você mesmo. Quer aprender como operar? Será muito bem-vindo. Aliás, para operar precisa saber analisar. Perdão, pessoal. O tempo aqui tá terrível. Garganta um pouco ruim, mas tô bem. Desculpa aí pela tosse. Quer aprender realmente como operar? Depois de realmente saber negociar, o treinamento está aí, o preço irrisório, acesso único, acesso vitalício. Você tem suporte comigo, direto comigo. Ontem, domingo, tem alunos que me mandam um recado 6 horas da manhã no domingo, 11 horas da noite. E o Cadu Tempo está sempre aqui, né? Respondendo, dando atenção, ajudando na correção. Ou seja, você só não cresce no caminho da consistência se não quiser. Quiser vir para o treinamento, será muito bem-vindo. Os links estão aí embaixo. Quer fazer aquisição do indicador? Ontem, na aula de ontem, eu operei utilizando o indicador. Será muito bem-vindo também, caso queira fazer aquisição, é só falar comigo. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, né? A semana só está começando. E hoje, eu não posso deixar a nossa hashtag aqui, né? Vamos deixar a nossa hashtag, então, aqui, ó. Como negociar, tá? Como negociar. Porque para você saber negociar, você precisa saber como operar o gráfico. Então, se você escrever aí como negociar no hashtag, eu já vou entender que você chegou até o final, que está valendo a pena eu trazer conteúdo para você, e eu fico muito feliz com isso. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, deixe seu like. Quer vir para o treinamento? É 24 horas aberto o link aí, você pode fazer acesso de madrugada. Fez aquisição, já começa a estudar, tá bom? Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!